Estamos começando diretamente da Grande Araçás, da Igreja Batista Araçás, para toda a Grande Araçás, para toda a Grande Vila Velha, para todo o Espírito Santo, o nosso, o seu, o meu, sala de visitas. Sessão, ano, edição, não lembro qual é a edição, depois alguém da produção, por favor, me lembre qual é a edição do sala de visita, mas nós já fazemos há vários anos aqui nessa igreja. E neste ano, nessa noite não será diferente. E uma noite especial, uma noite de Dia das Mães, uma noite de quebrantar qualquer coração, uma noite que durante o dia você já esteve celebrando o Dia das Mães, você já esteve com a sua mãe, e se você pensar nela agora por um momento, pense na sua mãe. Alguma coisa de especial tem nesse relacionamento, alguma coisa de profunda, alguma coisa marcante. E não diferente nessa noite, em homenagem ao Dia das Mães, nós teremos aqui uma família maravilhosa, com um caso muito peculiar, de muito amor, que nós já cantamos, mas nós agora experimentaremos através desse lindo testemunho. Vem para cá, Késia e a sua família, ela vai apresentar aqui, então uma salva de palmas para a Késia. Eu só vou falar da Késia porque faz parte do programa, ela vai apresentar tal. Deixa eu ligar aqui o microfone. Ei, alô, som. Por favor, fiquem à vontade, esse banco espaçoso, enorme, vai caber todo mundo, fica tranquilo. A gente já testou, colocamos Gabriel mais 2, deu certo. Vamos lá. Bem, sem mais delongas, né, nós temos esse trio maravilhoso aqui. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Tudo bom? Tudo. O Silvano, ele vai cantar outro dia, mas gostaria que você apresentasse, por favor, quem está aqui com você nessa noite. Bom, boa noite, igreja. Essa daqui é a minha mãe, a Nete, a minha irmã, a Aline, e eu tenho uma outra irmã, que é a Michele, e não pôde vir, a mais velha. Ótimo, então ó, já apresentou Késia, a sua mãe e a sua irmã. Me lembra, eu sou ruim de nome pra caramba. Fala de novo, por favor. Aline. Aline, muito bem. Muito bem, então ó, a Késia, né, está aqui com a sua mãe e a sua irmã. Engraçado, né, você falou que são 3 filhas, né? Três mulheres. 3 Rapaz, mulheres. Que time, né? Que time, né? Imagina, né, cuidar de 3, eu tenho um filho, já dá problema de 3 mulheres, que deve ser uma bênção. Então é o seguinte, conta pra gente, enquanto algumas fotos serão passadas ali, por favor, produção, pode passar algumas fotos ali? Eu gostaria de saber, né, como é que era, olha lá, que linda. Enquanto as fotos vão passando ali, eu gostaria que você dissesse sobre a sua mãe, né, já que é Dia das Mães, como é que é sua mãe, né, como é que foi crescer com essa mãe? A mãe sempre foi muito ativa, né? Sempre foi a cabeça lá de casa, ela que resolvia tudo, pagava as contas, né? Papai recebia, o dinheiro era todo na mão dela para fazer os pagamentos. Sempre ela que tomou a frente de tudo, né? Até para dirigir, quando papai dirigia, né, para pegar a estrada, ele nem se preocupava em memorizar o caminho, que ela que dominava, ela tinha um espelhinho no carro, ela falou, Luiz, dá seta e pode ultrapassar. Era o copiloto, né? Então ela sempre foi super, resolvia tudo, mandona, resolvia tudo. Sempre muito ativa, né? Se nós temos as fotos dela aí, né, assim, com a família, e assim, mas quando você fala ela sempre foi, por que você traz isso no passado? Sempre foi. Então, mamãe com 60, mamãe sempre trabalhou contabilidade. Peraí, rapidinho. Coloca um pouquinho mais próximo assim, 2 dedinhos, isso. Não estou acostumada. Aqui. Olha que diferença. Aqui. Mas você ainda vai cantar aqui, você vai. Então, mamãe sempre trabalhou com contabilidade, com contas, né? E quando ela fez 60 anos, ela se aposentou. Mas 60? Ela se aposentou que ela já estava um pouquinho esquecida, já esquecia de fazer alguns cálculos, né? Às vezes tinha que pagar já alguma taxa de imposto, porque esquecia de calcular para o cliente. E aí ela resolveu aposentar. Assim, mas tem algum... Tudo bem, você falou esquecida, mas esse é um motivo específico? Tem algum caso assim específico que você... Aline, quer falar? Isso, deixa... Boa noite. Boa noite. Então, mamãe, como ela falou, sempre uma pessoa assim, decidida, sempre para cima, alto astral, isso ela nunca mudou, né? Mas uma pessoa super inteligente, contadora, passou em concurso
E a gente tinha a mamãe sempre como o Kezinha falou, a cabeça da casa, ela que organizava tudo. E a partir de uns 60 anos, ela começou a esquecer coisas leves, esquecer chaves, esquecer de alguns acontecimentos. E a gente começou a se preocupar um pouco porque a gente já tinha um histórico, a mãe dela era bem esquecida, mas como morava no interior, era idosa, a gente achava como uma doença senil mesmo. Mas teve algum caso assim, específico, pontual, assim, que... Então, aí a gente foi almoçar até aqui no restaurante no Araçás e, de repente, mamãe caiu com a cara no prato. Ela até ria, mas eu gestante de 7 meses e ela bateu com a cara no prato e desmaiou, desacordou. Aí eu fiz uns procedimentos assim e molhei o rosto dela, ela foi voltando. A primeira pergunta até dela, cadê meu rote? Eu tive que tirar a comida toda, tirei tudo da boca dela. A preocupação dela foi essa, mas a nossa foi outra, né? Aí a gente marcou consulta, fomos com ela ao médico, e aí fez um eletro e viu que ela tinha infartado. Aí, através desses exames, a gente viu que tinha 3 artérias do coração entupidas, ela teve que fazer cirurgia cardíaca de peito aberto, né? Fez 2 pontes de safena, uma mamária, e após essa internação, após a cirurgia, ela teve episódio assim de esquecimento total da família, ela tinha alucinações dentro do hospital mesmo, ela teve um tal de delírio. Então, ela via coisas em cima do telhado, então não tinha uma interação com a gente, e isso preocupou muito. Aí ela recebeu a alta, uns 10 dias depois, e aí levamos ao neuro e começamos realmente a investigar esse esquecimento. Mas qual foi o diagnóstico final, né? Tudo bem, aconteceu isso tudo, mas por que então? O que no final das contas, então, que foi a descoberta? Aí foi diagnosticado mal de Alzheimer, né, e inicial, precoce, porque ela tinha 60 anos, bem jovem ainda, e foi um baque para toda a família, né? Então, hoje, né, está diagnosticado, ela tem mal de Alzheimer. Nesse meio tempo, nós ficamos sabendo que vocês perderam o pai de vocês. Foi um outro baque que foi quando? A gente infelizmente perdeu o nosso pai, né, que é o companheiro da minha mãe por mais de 50 anos, e foi de Covid em 2021. Mamãe, ela não sabia muito bem o que estava acontecendo, ela tinha noção que o papai estava internado, mas ao mesmo tempo a gente não queria preocupá-la da situação, então a gente não falava toda a verdade, assim, falava, papai está internado, mas está bem, e fomos levando. Não, só falar que eles sempre foram muito apegados, né? Agarradinhos, os filhos tudo casou, todo mundo foi embora, então eram só os 2. Assistia televisão junto, depois do almoço, papai ia para o banheiro, ela ia procurar ele, então assim, muito agarradinho. E mamãe é diabética, e esquecendo as coisas, ela pedia dinheiro para ele, dava R$10, ela ia na padaria, comprava tudo de bala, ele falava para ela comprar pão, ela vinha com bala, e aí ela dormia com bala, colocava bala, pirulito, tudo embaixo do travesseiro. Papai falou que acordava cheio de formiga. Papai era uma figura, assim, papai sempre foi muito divertido, muito alegre. Mas ela com mal de Alzheimer, então ela ia esquecendo, então vocês tentaram, né, assim, imagino, né? Né? Para não, assim, porque não vamos contar. É porque ela sabia que ele estava no hospital. Aí a gente fazia chamada de vídeo. Mas ela não esqueceu? Não esqueceu. Quando ele morreu, a gente ficou, meu Deus, como que a gente vai contar para a mamãe? E aí fomos tentar contar. E aí foi muito difícil porque ela chorava, passava mal, a gente também chorava,
porque estava muito recente, né? E ela falava, como que eu vou viver sem meu velhinho? Agora eu estou sozinha, né? Tem toda aquela história. E aí eu lembro que um dia a gente tentou contar 3 vezes. E todas as vezes ela chorava, ela esquecia, ela perguntava de novo, cadê seu pai? Está no hospital, né? Não, mãe, papai morreu. Então, assim, até que a gente pensou, não vamos contar para a mamãe, né? Vamos deixar que ela vai esquecer. Mas só que ela não esqueceu. E aí a gente inventou que ele estava no sítio, que eles tinham um sítio, né? Mãe e papai foi para o sítio. Mas para que ele foi para o sítio? Não, mãe, foi para o sítio. E aí ela, mesmo assim, todo dia perguntava. Para a gente era um sofrimento, porque tinha que contar mentira para ela. E aí ela começou a falar, seu pai está com mulher lá, só pode, porque... Por que ele não vem embora? O que ele está fazendo lá? O que ele está querendo lá? O que ele está fazendo lá? E aí a gente ficou, meu Deus, tadinho de papai, morto, ter que levar culpa ainda de coisas que não tem nem nada a ver. E aí a gente levou ela no médico, aí a médica falou, olha, vocês têm que contar para ela, né, que ela sofra o luto dela, mas ela precisa saber. E aí 1 mês depois, né, Aline? A gente contou, aí a gente já conseguia falar sem chorar, né? E aí mamãe foi até forte, chorou. Depois ela mesma consolava a gente, né? Ah, meu filho, isso daí é o fim de todos nós, né? E a gente sempre mostrou, mãe, a gente está aqui junto com você. Você não está sozinha. Né? Então a gente está aqui junto. E hoje, comparado ao estágio, né, anterior, né, o estágio inicial, né, ela teve o caso do restaurante, isso daí foi evoluindo. Aí hoje em dia, assim, como é que é cuidar da sua mãe? O dia a dia, assim. Ela não se lembra, ela não se lembra, por exemplo, nós conversamos isso. Poxa, mas a sua mãe, ela pode estar aqui, ela vai, né, isso daí vai... Ela está falando que lembra. Isso, deixa ela falar. Não, lembra que ela está... Você lembra, lembrar lá, logo, tá, fica... Sim. Só lembrar que a gente passava por algumas... Isso aqui é minha dúvida. Aí você, por favor, pega essa fala e tenta emendar nisso. Por exemplo, o estágio hoje. Por exemplo, ela está aqui, ela não vai se lembrar quando? Não, Daqui a 10 minutos. Se ela sair daqui, sentar ali, e falar, mãe, você lembra que você estava ali na frente? Eu? Não estava. Então, ela não lembra. 10 minutos. Às vezes a pessoa conversa com ela, até pensa, não, ela não tem Alzheimer, porque ela conversa, até que esse ano ela tem conversado menos, mas ela sempre foi muito ativa e às vezes as pessoas duvidavam, será que é Alzheimer mesmo? Mas ela simplesmente se esquece com facilidade. Tanto que a gente contou que papai faleceu, né, e aí quem morava perto sempre ficava naquela, como que será que está a dona Nete? Aí, quando a gente ia no supermercado ou na padaria, a gente tinha até um certo receio de encontrar alguém conhecido, porque aí perguntava, ô, dona Nete, como que a senhora está, né? Ah, minha filha, melhor estraga. Estou bem demais, estou bem, mas aí as pessoas ficavam sem entender, mas ela perdeu o marido, né, recentemente. Então, aí a gente tinha que explicar que, além da morte de papai, ela estava com Alzheimer, então ela não estava recordando. E como foi assim, como que a família de vocês lida com isso hoje, né? E se vocês também puderem trazer, para todo mundo que está nos assistindo, assim, entender na prática como é, alguns casos específicos. Olha, a gente saiu com ela, aconteceu isso, ela foi assim, foi assado, né? Então... essas 2 perguntas, como que a família, né, porque isso envolve a família inteira, né? Não, a gente percebe que vai evoluindo, já no cozinha, tem algumas coisas que ela já não faz mais. Quando o papai morreu, a minha irmã mais velha, Michele, veio morar com ela, que a gente pensou, a gente deixa 15 dias mamãe na casa de cada uma, mas ela precisava estar no espaço dela, na casa dela. Então, a minha irmã se mudou, reformou a casa, mora com a mamãe. E a gente divide. Cada final de semana ela fica com uma filha, né? Esse final de semana foi meu. Ela vai na sexta, dorme, eu dou remédio. Então, assim, para também descansar, né? A minha irmã mais velha que fica com ela o tempo todo. Mas só que a mamãe é muito divertida, ela é muito alegre, ela é muito obediente. A gente mais ri que tudo, né, Aline? Com as coisas. Esses dias a minha irmã foi levar ela numa loja e ela falou, eu quero ir, peraí que rapidinho que eu vou no banheiro. Aí...
foi no banheiro, aí Michele foi, entrou bem mãe, entrou ela no carro. Quando desceram para atravessar a rua na loja, mamãe tinha colocado a calcinha por cima do short. Estava igual o super-homem. Aí minha irmã, meu Deus do céu, e agora? Aí botou ela sentada no banco. Mãe, você botou errado. Eu, não, menina, tá tudo direitinho. Falou, mãe, fica sentadinha aí. Mas assim, depois a gente riu tanto. Até ela, porque assim, a gente acaba tentando tirar o lado positivo, né? Adianta brigar, falar, não, ela... Então a gente vai tentando levar da melhor forma possível, né? Tem um caso específico de quando ela necessitou tirar sangue. Ah, tá. Não, eu contei que tem umas coisas que vêm à memória, né? Eu lembro quando eu era mais nova, que eu ia tirar sangue, eu sempre morri de medo. E ela vinha, segurava minha cabeça, não, minha filha, calma, não olha não e tal. E há 2 semanas atrás eu fui levar ela para tirar sangue e eu vi aquela situação, mãe, calma, só vai tirar sangue, é uma picadinha, e aí você vê o papel inverso, né? A gente agora está fazendo o papel de mãe dela, e ela, às vezes ela acha que ela é nossa irmã. Às vezes vai falar papai, ela fala quem? Nosso pai? Não, mãe, seu marido. Meu marido? Então, às vezes ela acha que ela é nossa irmã, né? Teve algo assim, na nossa pré-entrevista, uma frase que eu fiz questão de escrever, que eu gostaria que vocês nesse comentassem, que a Kézia falou assim, olha, ela não... Peraí, saiu aqui. Ela não se lembra das coisas, talvez nem saiba nem quem nós somos por um momento, mas vocês sabem quem ela é. E você disse que hoje com ela a gente vive o momento. Eu achei isso muito assim, olha, a gente vive o momento, porque se ela não vai lembrar daqui a 10 minutos, daqui a 5, mas a gente vive esse momento, isso é importante. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Não, a gente comemora tudo, aniversário, Dia das Mães, né? Ela não lembra, ela chega, não sabe de quem é a festa, mas na hora do parabéns ela sabe que é dela, né? Então a gente não deixa de fazer as coisas, vai no salão, lava o cabelo, depois não lembra de nada, mas faz. Hoje mesmo, chegando aqui, eu até falei com o pastor, nossa, coitado inocente, nem sabe que vai sentar lá na frente, né? A Silvana ainda brincou, ela deve estar curiosa para saber quem vai na sala de visita. E é ela mesma. Então, assim, a gente vive o momento com ela, né? E Deus em meio a isso tudo? Então, Deus, eu acho que é a nossa fortaleza, né? Porque mamãe que apresentou Deus na nossa vida, né? A gente começou a vir para a igreja por conta dela. Então, eu acho que Deus, na verdade, eu vejo Deus como... se ela tivesse consciente, ela iria estar sofrendo muito por papai ter morrido, né? Com a ausência de papai. Então, a gente tenta ver o lado bom da situação. Eu acho que Deus está dando oportunidade para a gente de demonstrar o nosso amor, de mostrar o nosso carinho, né, de estar na nossa união, porque nós somos em 3, estamos sempre juntas, né, a gente acaba se aproximando muito mais. Então, Deus é a nossa base, né? Deus é a nossa base. E com essa frase, gostaria de passar a palavra para o nosso pastor, e que Deus continue a falar nesse momento. Às vezes, a gente, na vida, pensa num milagre de Deus, às vezes numa cura, ou de um emprego, ou de uma vida financeira. E nos momentos da dificuldade, a gente estava conversando, das dores, e a gente vê o cuidado de Deus, mesmo não sendo da maneira que a gente talvez gostaríamos que fosse. Mas Deus vai nos proporcionando as oportunidades de viver e conviver o amor dele em família. E nós escolhemos esse mês da família, especialmente da mãe, para contar um pouco dessa história e saber que são momentos importantes, que às vezes nós perdemos por tantas coisas bobas, que às vezes nós jogamos fora a oportunidade de estarmos juntos, oportunidade de vivermos o momento. A lição que a gente tira dessa história, que é de luta, dificuldade, mas também de amor, de cuidado, e de aproveitar cada momento da nossa vida, com a nossa família, com os nossos filhos, aqueles que já têm netos, com o nosso cônjuge, e a gente valorizar esse momento, porque o que fica é a história, o que fica é o que a gente vive no nosso dia a dia. E o mais interessante é saber que Deus, em todo momento, tem cuidado,
tem nos amparado, nos fortalecido. Hoje, por exemplo, Dia das Mães. Nós que já não temos as nossas, né? E a gente sente um pouco isso. Não importa a idade. Às vezes você tem 50, 60, 70 anos, você lembra da sua mãezinha. Quantos momentos nós passamos juntos? Ou poderia passarmos? Talvez você perdeu lá do início, talvez no meio, talvez na juventude. Então a vida foi feita de momentos. E momentos que Deus nos proporciona. E eu queria convidar você a sair daqui nessa noite, aproveitar os momentos. Momento com Deus, momento com a sua família, momento com os seus filhos, momento que você está vivendo hoje, e desfrutar do amor de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: se esperarmos Jesus somente nesse mundo, somos mais miseráveis dos homens. Talvez a cura não vai vir, não vem, mas não esperamos apenas de Jesus aqui. Deus tem preparado algo melhor para nós. Deus tem preparado algo melhor para o seu povo, para a grande família, a família de Deus. E que a gente possa, nesse momento, dizer: Senhor, eu quero aproveitar o momento que o Senhor tem nos dado. Momentos ruins acontecem para todo mundo. Histórias difíceis acontecem para todo mundo. Mas o que a gente vai fazer diante de tudo isso? É se agarrar ao Senhor. E me ajude a caminhar, Senhor, na nossa vida. Eu quero orar com você nessa noite. Talvez você tenha passado turbulência na sua família. Talvez você está sentindo falta de alguma coisa na sua família. Talvez a sua família tem um monte de defeitos. Talvez você é o defeito. Mas que a gente sai daqui dizendo: Senhor, me ajude a melhorar, me ajude a valorizar, me ajude a cuidar, me ajude a amar. Porque amar é uma escolha, não um sentimento, né? É uma escolha. Eu quero amar. Aproveite todos os momentos. Se você tem a sua mãe, dê um abraço nela. Quem não tem sabe a falta que faz, né? Assim, nós que já não temos, mas se você tem, vai lá e dá um abraço. Dá um abraço no seu filho, dá um abraço na sua esposa, dá um abraço na sua casa. Dá um abraço, abraça, cuida. Porque Deus está te proporcionando um momento de reflexão, de cuidado. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos agradecer pelo Senhor na nossa casa, por essa família aqui à frente, que tanto nos inspira a continuar cuidando, mesmo sabendo que é difícil a caminhada, mas é tão bom saber que o Senhor está dirigindo as nossas vidas. Pai, quero pedir uma bênção por cada família aqui nessa noite. Famílias talvez que estão vivendo lutas, dificuldades, apertos, sentimentos, mas que hoje possa ser a virada de chave para a alegria da Tua presença no nosso lar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, nós vamos ficar em pé aqui. Vem cá, pastor, para a gente fazer a nossa foto oficial. Aí a foto oficial que vai para o Instagram. E enquanto elas ficam assim de pé, uma lição também que eu aprendi, né, com a Kézia e com esse relato dela, foi de como que eles encaram, né, pastor, isso tudo com leveza. Às vezes é uma doença, poxa, é fácil, se coloca no lugar dela, não é fácil, mas com amor, com alegria, com dedicação todos os dias, essa batalha ela vai sendo enfrentada de uma forma tão leve, tão bonita, que nós possamos aprender com isso. Vamos lá, foto então, sorrisão. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com